Capítulo 2 de Atos, vamos lá? Havia chegado o dia de Pentecoste. Quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar naquele dia, de repente veio do céu um som, semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então viu-se algo parecido com línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de um deles. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam conforme o Espírito Santo os capacitava. Muitos judeus piedosos tinham vindo de todas as nações do mundo para Jerusalém. E quando se ouviu aquele som, multidões vieram correndo para ver do que se tratava e ficaram espantadas ao ouvir que seus próprios idiomas estavam sendo falados. Como pode ser isto? Exclamavam maravilhados. Estes homens são da Galileia. Como então ouvimos todos eles falando as línguas das terras onde nascemos? Aqui estão homens partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia ao redor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós o ouvimos falando em nossas próprias línguas a respeito das maravilhas de Deus. E ali estavam eles maravilhados e confusos. Que quer dizer isto? Perguntavam uns aos outros. Porém outros da multidão zombavam deles. Eles estão bêbados, isso sim, diziam. Nisso Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se à multidão em alta voz. Ouçam todos vocês, homens da Judéia, e todos os visitantes e moradores de Jerusalém. Prestem muita atenção. Alguns de vocês estão dizendo que estes homens estão bêbados. Não é verdade. Estes homens não estão bêbados. É muito cedo para isto. Ninguém fica embriagado às 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi profetizado há séculos pelo profeta Joel. E depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão, e farei coisas espantosas na terra e no céu, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Homens de Israel, ouçam estas palavras. Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré diante de vocês ao fazer milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Porém, seguindo um plano já estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus pregando-o na cruz. Então Deus ressuscitou o seu filho, livrando-o do poder da morte, sendo impossível a morte dominá-lo. O rei Davi disse o seguinte a respeito de Jesus: Fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto ele estiver ao meu lado, não tropeçarei. Por isso a minha alma se alegra e a minha língua exulta, e o meu corpo repousará tranquilo. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu santo sofra decomposição. O Senhor restituirá a minha vida e me dará maravilhosa alegria na sua presença. Queridos irmãos, meditem nisto. Davi não estava se referindo a si mesmo quando falou estas palavras que eu citei, pois ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Porém, ele era profeta e sabia que Deus havia prometido com juramento infalível que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono. Davi estava olhando para o futuro distante, predizendo a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não entrou em decomposição. Davi estava falando de Jesus, e todos nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou este Jesus dentre os mortos. E agora Jesus está sentado no trono da mais alta honra no céu à direita de Deus. E tal como prometeu, o Pai enviou o Espírito Santo e derramou o que vocês estão vendo e ouvindo hoje. Não, Davi não estava falando de si mesmo nessas palavras dele que eu citei, pois ele nunca subiu aos céus. Além disso, ele declarou: O Senhor falou ao meu Senhor: Sente-se aqui à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, eu garanto a todos em Israel que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Estas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu:
Cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Então Pedro, com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou: Salvem-se desta geração perversa. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados, e naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus, cerca de 3.000 pessoas. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos.